Fala pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo aí do horário que você estiver assistindo este vídeo, que vai ser um videozinho sem vinheta, tá? Um videozinho sem vinheta, porque o papo é um pouco mais sério. Eu vou tentar atualizar vocês aqui sobre tudo e mais um pouco do que aconteceu ontem entre Colo-Colo e Fortaleza, partida que foi paralisada ali aos 20 e poucos minutos do segundo tempo, ficou um tempão esperando para ver o que aconteceria. E aí, meus amigos, mais de uma hora depois, o jogo foi oficialmente cancelado, tá bom? Pedi só para você deixar o like, se inscrever no canal, se puder nos ajudar. E vamos embora conversar um pouquinho sobre isso. Claro que eu sei que o que aconteceu dentro de campo no jogo é importante a gente conversar sobre. Mais uma partida patética do Fortaleza. Mas eu vou deixar isso um pouco mais lá pro final do vídeo, porque eu acho que a gente precisa atualizar vocês sobre a situação, o que é que vai acontecer, o que é que já aconteceu, se o Fortaleza vai ser declarado vencedor, se não, como é que fica a situação do grupo, enfim, tá? Vamos tentar conversar aqui um pouquinho sobre a repercussão, né, desse empate até o momento em 0-0, que por enquanto não tem nenhum vencedor declarado, muito menos um empate, né? Porque a partida foi paralisada e foi dada como encerrada, como cancelada, né, no caso. E esse termo cancelado é diferente de suspensão, porque pode alterar algumas questões envolvendo punições e no segmento da Conmebol para a partida. Então, vamos primeiro começar aqui atualizando vocês das manchetes que a imprensa soltou após o término do jogo, né? O encerramento oficial da partida. Vamos lá. O GE colocou o seguinte: tragédia no Chile. Colo-Colo e Fortaleza é cancelado após invasão e mortes de torcedores. Do lado de fora do estádio, 2 torcedores chilenos morreram. Do lado de dentro, torcedores invadiram o campo e a partida foi parada aos 24 minutos do segundo tempo. Aí tem algumas questões aqui para ser ditas para vocês, tá? Partida cancelada. A partida entre Colo-Colo e Fortaleza foi cancelada após mais de uma hora de paralisação devido à invasão de torcedores dentro do gramado. O jogo válido pela segunda rodada da fase de grupos terminou sem gols, com a bola rolando. 2 mortes. 2 torcedores do Colo-Colo morreram atropelados por uma viatura da polícia fora do estádio, o que gerou revolta de parte da torcida. Eles teriam 18 e 13 anos. Segundo o periódico La Terceira, houve uma confusão na entrada e cerca de 10 torcedores foram presos. Feridos também foram levados para centros de saúde. Nota da Conmebol. Abre aspas. A Conmebol lamenta profundamente o falecimento de 2 torcedores nas imediações do Estádio Monumental antes do início da partida entre Colo-Colo e Fortaleza Esporte Clube. Expressamos nossas mais sinceras condolências às suas famílias e seres queridos. Estamos juntos neste momento difícil, tá? Então, trouxe aqui as informações que aconteceram com relação à paralisação da partida. Sobre o jogo, o GE traz uma nota do primeiro tempo que diz o seguinte: o Colo-Colo dominou o primeiro tempo desde os primeiros minutos. O time chileno teve posse de bola, espaço e obrigou João Ricardo a fazer boas intervenções. O Lion correu, mas não criou nenhuma chance de impacto. Foram 8 finalizações dos donos da casa, além de 6 escanteios com jogadas ensaiadas. E no segundo tempo, o Colo-Colo continuou firme no ataque após o intervalo. Fortaleza acuado, sem esboçar qualquer tipo de reação. O Vojvoda fez alterações e colocou Davidson e Moisés em campo. No entanto, poucos minutos depois, aos 24 do segundo tempo, houve invasão em campo. Torcedores do Colo-Colo quebraram o vidro de proteção e entraram em campo. A partida então foi paralisada. E agora, o que é que vai acontecer? A Conmebol ainda irá avaliar o que acontecerá, se a partida será remarcada para a disputa dos 20 minutos finais ou será cancelada de vez, sendo decidido o resultado final da esfera jurídica. Então, já sabemos que isso aqui, você cancele o que eu acabei de dizer, tá? Porque já há uma informação, desde ontem mesmo, tá? No caso, na madrugada, né? Na madrugada de hoje, que a partida foi cancelada. Então não há chance dessa partida ela continuar, ela ser remarcada para continuar a partir dos 24 minutos do segundo tempo. O GE deve ter
atualizado essa matéria, ou melhor, não teria atualizado a matéria e deve ter deixado conforme a informação no encerramento do editorial, tá? O próprio Marcelo Paes falou no Sport TV a seguinte aspa: não existe possibilidade de esse jogo voltar na sexta e espero que haja punição, perda de pontos para o Colo-Colo. Viemos aqui para jogar futebol e o que aconteceu foge de qualquer razoabilidade esportiva. Marcelo Paes ao vivo no Sport TV. Eu coloquei aspas aí no viemos para jogar futebol porque futebol que é bom mesmo, o Fortaleza não jogou nada, tá? Mas eu sei que o Marcelo Paes deu aquela declaração política importante e, de fato, o Fortaleza não vai ficar. A assessoria já emitiu a informação de que o Leão inicia o seu retorno para Fortaleza no final da manhã, tá bom? Então deve ser por volta de ali, meio-dia, 1 hora da tarde, né? Final da manhã, começo da tarde, o Fortaleza deve estar retornando para Fortaleza em voo fretado, diretaço, tá? Santiago, Fortaleza, beleza? Então, essas são as informações iniciais. Agora, vamos para as outras manchetes e seguimos conversando sobre o que aconteceu, tá? Colo-Colo e Fortaleza. A partida é oficialmente cancelada por falta de segurança. Já temos uma informação a mais, tá? Os torcedores do time da casa quebraram o vidro de proteção, invadiram o gramado e o jogo foi interrompido aos 24 do segundo tempo, certo? Apenas por volta de 00:03, a Conmebol cancelou oficialmente a partida. Temos alguns detalhes sobre a torcida do Fortaleza, tá? Primeiro que a torcida do Fortaleza ficou por um bom tempo na arquibancada aguardando o protocolo de segurança, enquanto o torcedor do Colo-Colo deixava o estádio, e isso demorou muito. No entanto, o Fortaleza informou oficialmente que todos os atletas, diretores, comissão e staff estavam bem seguros, e após a invasão de alguns torcedores do Colo-Colo em campo, no Monumental, no estádio, durante a partida. Torcedores enfrentaram problemas. Durante vários minutos, dezenas de torcedores do Fortaleza que estavam no estádio relataram problemas para deixar a praça esportiva. Além disso, também denunciaram negligência policial, levando a sensação de insegurança aos presentes. Pois é, isso aí foi muito complicado. E agora, o que vai acontecer? Repetindo aqui para vocês, tá? A Conmebol informou que a partida foi oficialmente cancelada, ou seja, ela não vai ser retomada e o time local passará por um julgamento nos órgãos da Justiça Desportiva Sul-Americana. Ou seja, pelo regulamento, o Fortaleza pode sim ser declarado vencedor da partida pelo placar de 3-0. Inclusive, é o que o senhor Marcelo Paes defendeu na aspa que eu trouxe agora há pouco dele lá no Sport TV, tá? Saiu uma matéria lá na CNN Brasil que a manchete é muito impactante e essa eu preciso trazer aqui para a tela para vocês verem a gravidade da situação, tá? Olha só, tragédia no Monumental. Chefe da Segurança de Estádios do Chile deixa cargo. A decisão foi tomada pelo ministro da Segurança Nacional, Luiz Cordeiro, que afirmou que a decisão foi aceita imediatamente, ou seja, cabeças estão rolando após a tragédia de ontem, né? E eles estão classificando de fato como uma tragédia porque foi. Morreram pessoas, galera, então foi tragédia, tá? Na noite desta quinta-feira, o chefe de segurança de estádios do Chile, Pamela Venegas, renunciou, a chefe no caso, né? Era a chefe, tá? Ela renunciou ao cargo após a morte de 2 torcedores antes do jogo entre Colo-Colo e Fortaleza pela Libertadores. O ministro da Segurança Nacional, Luiz Cordeiro, confirmou a informação, afirmando em um ponto de imprensa: Pamela Venegas apresentou sua renúncia e ela foi aceita imediatamente. A NFP, igualmente, não é possível aceitar comportamentos ou declarações oportunistas e corresponder que todos aqueles que participam do mundo do futebol utilizem a violência e as ameaças como meio de atuação. Os clubes têm suas obrigações e a Associação Nacional de Futebol Profissional, que é a NFP, igualmente, não é possível aceitar comportamentos ou declarações oportunistas e corresponder que todos aqueles que participam do mundo do futebol utilizem a violência e as ameaças como meio de atuação. O Departamento de Estádio Seguro, parte do Ministério do Interior e Segurança Pública, é responsável por implementar a Lei 19.327 sobre os direitos e obrigações dos eventos de futebol profissional. Ela é responsável por aconselhar autoridades políticas e gerenciar a prevenção, a segurança e a ordem pública no futebol por meio da Associação Nacional de Futebol Profissional, das delegações presidenciais, regionais e provinciais e a Polícia Nacional do Chile. O Estádio Seguro foi fundado em 2011 durante o primeiro governo do presidente Sebastião Pinheira, que faleceu recentemente, para coibir a criminalidade e a violência em partidas profissionais de futebol. O objetivo é restaurar os estádios de futebol como locais de recreação e lazer para o encontro de torcedores que abraçam o esporte. Então tá aí, né? Após a tragédia, a chefe da segurança de estádios do Chile deixou o cargo, que só prova aí a gravidade, comprova, né, a gravidade da situação. O Marcelo Paes se manifestou,
tá? Ele emitiu aí um videozinho, né? Que eu até tenho um videozinho aqui, deixa eu trazer ele para a tela pra gente ver o que foi que o Marcelo Paes falou. Deixa eu ver se eu consigo trazer para a tela aqui. Em Santiago do Chile, no estádio Monumental, acho que vocês acompanharam aí tudo que aconteceu de violência, né, invasão de campo da torcida aqui do Colo-Colo. O status do momento é: as duas equipes não querem voltar a jogar, nem Fortaleza, nem Colo-Colo. Esse é o sentimento, que não tem ambiente esportivo, né, não tem segurança, né, nesse aspecto. A ideia é que se evacue o estádio, e alguns torcedores ainda permanecem no estádio, não querem sair. Tem uma questão específica aqui no Chile, que a polícia não pode entrar no estádio. Quem faz a segurança do estádio é segurança privada, então isso causa um pouco mais de dificuldade, né? E as notícias que a gente tem é que há um confronto da polícia com a torcida do Colo-Colo do lado de fora, em função de uma situação que ocorreu durante a partida, né? Me parece que um atropelamento, situação aí meio grave. Então esse é o cenário. A gente está em contato com a Conmebol já procurou a gente algumas vezes. Acredito que a tendência é que o jogo não continue, mas não tem condição nenhuma de continuar, né? Então a Conmebol deve oficializar isso à medida que ela tiver alguma documentação, algo que comprove, né, que não tem mais condição de segurança. Mas é notório que não tem como. Mas a gente está em ambiente seguro, jogadores, comissão técnica. Nossa torcida lá do outro lado é uma situação tensa também, porque nós não sabemos que horas eles vão poder sair. A polícia não vai conseguir nesse momento nem mesmo estar com a nossa delegação, né? E também não com a nossa torcida. Então é aguardar, primeiro, que o jogo realmente seja cancelado de alguma maneira, né? E segundo, a segurança que se possa ter para que a gente volte ao hotel e que os nossos torcedores possam voltar também para os seus lugares. Então é isso, e pedir a Deus que proteja todos. E já temos a informação de que os torcedores saíram muito bem, mas não tiveram escolta, tá? E parece que foi melhor assim, porque senão seria um problema, porque teve muito tumulto lá na saída do estádio e poderia dar um problema maior, né? Parece até loucura estar dizendo isso, né? Mas eles saíram sem escolta e foram até um shopping, que era o ponto de saída do ônibus do transfer. De lá, cada um pegou seu Uber, táxi para hotel, Airbnb, onde estavam hospedados lá em Santiago, no Chile, tá? Loucura, né, galera? Torcedor do Fortaleza não teve segurança nenhuma. E olha que teve uma reunião dos 4 times, tá? Fortaleza, Racing, Colo-Colo e Atlético Bucaramanga, garantindo segurança do torcedor visitante no estádio do clube mandante. Parece que o Colo-Colo ligou o foda-se pra isso, por se tratar do jogo contra o Fortaleza. E foi o primeiro jogo do Colo-Colo em casa, tá? A tendência é que a punição seja grave pro Colo-Colo, independente de WO. Portões fechados aí até o final da fase de grupos. Ele ainda tem o Racing e o próprio Atlético Bucaramanga jogando lá no Monumental. Então, quero só ver o que é que vai acontecer, tá? Então eu vou recapitular aqui pra vocês, bem direitinho, o que é que pode acontecer caso você não tenha entendido ainda. Esse vídeo vai ficar um pouco extenso, mas aí não tem problema se ele render, se ele não vai render. Eu não tô preocupado com visualização, eu quero passar a informação correta pra vocês. Lembrando que 9h15 tem Café Expresso, professor Léo Ivo e o William, B1 e B2, comandando aí amanhã de notícias do Fortaleza, e 18h15, nossa live tradicional. Lembrando que a jornada esportiva e o pós-jogo contra o Internacional já estão criados. Ativa o lembrete, domingo, a partir das 17 horas, e o pós-jogo logo na sequência, às 22, tá? Então vamos explicar aqui, recapitular para vocês a situação, querer ter um bocado de informação para trazer nesse vídeo, tá? Fortaleza pode ser declarado vencedor por cancelamento de jogo com Colo-Colo. Entenda, regulamento da Libertadores 2025 e o Código Disciplinar da Conmebol apontam artigos favoráveis para que os pontos do jogo sejam destinados ao Fortaleza. Vamos explicar aqui para vocês, tá? Depois de confirmar o cancelamento do jogo na noite desta quinta-feira, o Fortaleza pode ser declarado como vencedor da partida. Isso porque a própria Conmebol prevê em seu regulamento que o placar deve ser de derrota para o time responsável pelo tumulto. Através de documento oficial, a Conmebol enfatizou que o jogo não foi suspenso, e sim cancelado, em função da falta de garantias de segurança por parte do clube local e das autoridades locais de segurança que garantissem continuidade da partida entre Colo-Colo e Fortaleza pela fase de grupos da Libertadores. De acordo com o regulamento da Libertadores, nos casos em que a interrupção for imputada aos clubes ou às pessoas pelas quais essas possam ser responsáveis de modo regulamentar ou disciplinarmente, será aplicado o previsto no Código Disciplinar, além de pagar todos os custos pelo recomeço da mesma. O Código Disciplinar da Conmebol, em seu artigo 24, fala sobre determinação do resultado de uma partida por responsabilidade ou negligência de uma das equipes. Prevê que quando uma equipe for sancionada com a determinação do resultado de um jogo por responsabilidade ou negligência,
entendesse que o resultado de 3-0 a favor da equipe adversária no futebol de 11, 5-0 no futsal e 10-0 no futebol de areia. Caso a equipe adversária consiga um saldo de gols mais favorável no final da partida, manter-se-á o resultado obtido em campo. No artigo 8 do mesmo documento, que fala sobre responsabilidade objetiva, a Conmebol afirma que as associações membros e os clubes são responsáveis pela segurança e ordem tanto no interior como nas imediações do estádio antes, durante e depois do jogo do qual forem anfitriões ou organizadores. Essa responsabilidade estende-se a todos os incidentes de qualquer natureza que venham a ocorrer, ficando assim expostos à imposição de sanções disciplinares e ao cumprimento das ordens e instruções que venham a ser adotadas pelos órgãos judiciais. O que diz o Fortaleza? O senhor Marcelo Paes falou aquilo que eu disse agora há pouco, que não existe possibilidade alguma do jogo voltar nesta sexta-feira e que espera que o Colo-Colo seja punido, os pontos da partida para o Fortaleza e que o Leão foi lá para jogar e que o que aconteceu foge de qualquer razoabilidade esportiva, então a punição tem que ser exemplar. Se não houver punição, qualquer torcida em qualquer jogo vai invadir, quebrar, vai amedrontar o time adversário e o placar fica como está. Eu espero que a Conmebol possa usar o seu expediente para punir esse tipo de situação, declarou em entrevista ao Sport TV. Então é isso, vamos aguardar. Esse anúncio deve acontecer durante essa sexta-feira. Eu vou até tentar acordar um pouco mais cedo durante o Café Expresso para ver se sai alguma informação e a gente traz algum vídeo, né, para vocês, ou então a gente traz a informação dentro do próprio Café Expresso, atualizando o torcedor o que é que vai acontecer. Lembrando também que torcedores do Fortaleza relataram a negligência policial no Chile e disseram que foram inseguros do começo, se sentiram inseguros do começo ao fim. Segundo a Vitória Barros, ela que é presidente da Embaixada de Leões de São Paulo, da gestão que assumiu agora, ela trouxe algumas aspas, tá? A gente veio com os ônibus, mas não teve escolta. A escolta só chegou quando a gente estava na porta do estádio. E foi muito mais para o ônibus entrar muito rápido para a gente conseguir descer e entrar. Sobre a polícia, não tenho nenhum comentário positivo a fazer. A nossa torcida se sentiu insegura do começo ao fim de toda essa situação. Desde o começo a gente implorava, gente, eles estão tentando invadir, vocês não vão fazer nada. Eles falavam pra gente ficar tranquilo que nada ia acontecer. Em nota enviada à imprensa, o Fortaleza disse que prestou assistência aos torcedores e que a estratégia foi que os tricolores saíssem do estádio sem escolta, o que seria mais seguro, visto que havia uma revolta dos chilenos contra os policiais em virtude do falecimento dos dois torcedores antes do início da partida. Muita coisa, né, meus amigos? 17 minutos de vídeo e tem mais. Só que agora sobre o dentro de campo, né? Gustavo Mancha foi escalado como titular do Fortaleza no 3-5-2 e foi uma surpresa, tá? Acho que fez um bom jogo. Além dele, o Martínez, cara, tá destruindo no meio de campo, né? É o único que se salva ali, tá? Martínez, o Sacha também jogou bem, mas acho que o Martínez jogou bem. Pra mim, é um dos melhores jogadores do Fortaleza nessa temporada. O Gustavo Mancha foi bem, teve uma boa atuação. E o João Ricardo, tá? Vou separar só esses 3 jogadores aí que foram, pra mim, os que se salvaram aí na partida. O Sacha também, menção honrosa, tá? Dito isso, o Fortaleza não jogou nada, tá, galera? Não, o Colo-Colo é muito ruim. Esse Colo-Colo aí é pior do que o Colo-Colo de 2022, tá? O Fortaleza não jogou nada, galera. Preocupante demais isso, tá? Vamos ver aí. E tomara que se ganhar por WO, isso não segue o próprio Fortaleza, porque temos que evoluir. Domingo vem o Internacional, que meteu 3-0 no Atlético Nacional, com 3 gols do Alan Patrick. Então, medo, tá? Fora isso, o Atlético Bucaramanga meteu 2-1, jogando muita bola pra cima do Racing, na Argentina. Véi, eu nem sei o que falar, tá? Atlético Bucaramanga, líder do grupo, 4 pontos. Racing, o segundo colocado com 3. Se o Fortaleza for declarado vencedor pro WO, ele vai para a terceira colocação com 3 pontos, perde no saldo 0, o Racing tem saldo 2, e o Colo-Colo ficará na lanterna com 1 ponto. Lembrando que isso ainda vai ser confirmado, tá? Se for só empate declarado, aí o Fortaleza vai a 1 ponto, permanece na lanterna e o Colo-Colo fica em terceiro com 2, tá? Loucura, galera, loucura demais. Para encerrar o vídeo, Felipe Jonathan a caminho do Vitória. Tomara que essa negociação seja concretizada ainda hoje, que é o último é o último dia da janela, tá? E o volante Rodrigo deve ser oficializado aí nas próximas horas pelo Fortaleza, até porque a janela fecha hoje. Então o Felipe Jonathan pega o beco, o Rodrigo é anunciado pelo Fortaleza. Isso deve acontecer aí durante o dia, tá? 9h15 tem Café Expresso. Muito provavelmente eu devo trazer um vídeo, talvez meio-dia, talvez 1 hora, não sei. Mas deveremos ter algum vídeo aí durante o dia. E nossa live mais tarde, às 18h15, vai ficar 4 conteúdos no Expresso, mas não tem jeito. É dia de muito conteúdo e aí amanhã a gente vê em algum momento que horas a gente vai fazer o nosso pré-jogo, né, contra o Inter, mas vai ter vídeo também, tá?
Links das jornadas já estão criados e do pós-jogo também. Ativa o lembrete. Esse vídeo não teve vinheta, mas vai ter encerramento. Valeu, falou e tamo junto!